Olá, alunos do sétimo ano. Nós estamos então essa semana, né, na última semana do PET, semana 6, e o nosso tema vai mudar um pouco, né? A última semana aí a gente falou de indústria, da industrialização, e agora a gente vai falar um pouco sobre o tema gráfico. Por que a gente vai falar de gráfico, né? Mas o que tem o gráfico a ver na geografia? A geografia trabalha com muito dados, né? Os dados demográficos, dados representados aí por, né, pela indústria, pelo comércio, pela população. Então, a gente trabalha com muitas tabelas e gráficos na geografia. Então, como que a gente vai trabalhar isso se a gente não sabe como usar, né, os gráficos, como ler um gráfico? Então, o tema dessa semana vai ser gráficos. Então, os principais tipos de gráfico. A gente tem vários tipos de gráficos diferentes, né? Existem os gráficos de pizza, de coluna e de barra, né? Cada um aí pode ter uma representação diferente. Então, o primeiro que a gente tem aqui é o gráfico de coluna. Ele é composto por linha vertical e horizontal, né? E os dados são colocados aí através de colunas, né? As colunas, elas devem sempre possuir mais ou menos a mesma largura e distância entre elas, né? E também elas podem representar mais de uma categoria de informação, né? Por exemplo, a gente pode ter, igual a gente tem essa daqui do PET, né? Tá mostrando aí a evolução da densidade demográfica, né? O crescimento da população de acordo com os anos. Então, a gente tem um eixo, né? Na horizontal, onde a gente vai ter alguns dados, e o eixo na vertical também com outros dados. Então, o gráfico é uma leitura rápida, né? De uma informação, né, que a gente pode obter aí. Então, só da gente olhar esse gráfico aqui, a gente sabe que a população, né, a densidade demográfica vem crescendo ao longo dos anos. Outro tipo de gráfico aí é o gráfico de barras, né, ele parece muito com o gráfico de coluna. Também tem aí o eixo horizontal e vertical, né, e as barras, elas devem possuir também as mesmas medidas, né, só que ela é o contrário, né? O de coluna, a coluna vem do eixo horizontal, né? E os de barras, ele está no eixo vertical. Então, esse daí é elementos gráficos, né? De um gráfico aí de barra, né? Mostrando aí os eixos e as barras. E os gráficos de setores, né? Que a gente chama aí o gráficos de pizza, né? Que vai mostrar aí também, só da gente olhar e a gente sabe, a gente consegue observar aqui, né, onde que tem uma maior quantidade de, por exemplo, da informação aqui no caso aqui, a gente sabe que o laranja aqui é a informação, o dado maior, né, e o azul aí é o dado com a variação menor. Então, ele também, o gráfico de setores, também conhecido como gráfico de pizza, né, ele é redondinho aí, igual vocês estão vendo, e separado por linhas, né? O círculo é separado por linhas, onde que vai dar aí a dimensão da informação que a gente precisa. E o gráfico de linha, tem outros tipos de gráfico, né? Mas a gente vai ver só esses aqui. O gráfico de linha, né? Mostra muito como, né? A oscilação de algum dado, né? Ele é bom para mostrar isso, né? Por exemplo, em janeiro faz muito calor. Março, abril e maio a temperatura diminui um pouco. Quando é em julho, diminui mais, né? Aí quando é outubro, novembro, a temperatura aumenta. Então, esse gráfico de linha, ele é bom para identificar, né, umas informações parecidas com essa que eu falei. Então, ele também utiliza, né, as duas linhas, a vertical e a horizontal, e ele é marcado por pontos, e depois esses pontos vão sendo traçados, vai sendo unido aí por uma linha. Quando for analisar um gráfico, procure observar os seguintes pontos. O título, então o gráfico ele tem que ter o título, porque ele é a informação, né? Já está falando qual que é a informação que esse gráfico vai estar passando para a gente. O título, a fonte, né? Porque tem que ser uma fonte confiável, né? Uma coisa séria, né? Principalmente para a gente estar repassando. As informações obtidas, né, foram obtidas de fontes confiáveis, geralmente um gráfico, ele é uma tabela, né, ou é feita
pelo IBGE ou por algum instituto assim responsável por isso, né? Os eixos começam de zero, né? Tem que começar de zero. As escalas dos eixos são constantes, não pode ter variação entre um eixo e outro, né? Tem que ser o mesmo tamanho. Se existe quebra nos eixos que seja difícil de notar, e existem elementos gráficos desnecessários ou que dificulta a visualização de informação. Então, o gráfico é uma informação da gente bater o olho e saber, né? Se ele estiver cheio de desenho, um gráfico misturado aí, coluna com linha, né? Vai ficar difícil a leitura. Então, aqui a gente vai ter as atividades, né? A primeira aí é observando um gráfico da taxa de natalidade total do Brasil, taxa de fecundidade, quer dizer, né? A fecundidade é quantos filhos a mulher tem no período fértil dela, de 18, de 14 a 50 anos, mais ou menos. Então, o gráfico, só da gente olhar, a gente consegue perceber que está tendo uma queda da taxa de fecundidade, né? De 1940 a 2010, teve uma queda, principalmente aí no ano de 1970, né? Que foi a queda maior aí. O segundo gráfico já é um gráfico de coluna, né? Pra gente estar vendo aí a população de Itaboraí, né? Uma cidade aí de São Paulo, como que a população vem crescendo ao longo dos anos, né? Também só de bater o olho aí a gente já sabe, a gente consegue perceber isso através da leitura do gráfico. E o terceiro gráfico mostrando a composição da população brasileira. Né? Do lado a gente tem a legenda, onde que vai estar mostrando a população negra, tá colorido de azul, então a gente tem quantos? 7,7% da população. O vermelho é o pardo, então a gente tem aí 43,1%. A cor verde representa aí o branco, então é a maioria da população. Então, o gráfico ajuda na leitura. Imagina a gente escrever sobre essa informação que está aqui, né? Além de ela ficar repetitiva, né? Vai ficar uma leitura difícil de ser lida, né? No desenho com o gráfico fica mais fácil da gente estar resolvendo isso. Então, gente, nós terminamos aqui o PET